Meu nome é Wesley Mendes, seja muito bem-vindo ao canal da Zion Media. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita no canal, se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo dessa série que a gente está gravando sobre tracking. A gente está começando dos fundamentos do tracking, do básico, e ao longo dos vídeos a gente vai aprofundando mais até chegar nas ferramentas profissionais de tracking. Só para revisar, no vídeo anterior, nós entendemos que um parâmetro ele pode carregar uma informação. Por exemplo, site igual a 22. Aqui temos site, que é o nome da informação, e 22, que é o valor. Só que existe um problema. Imagina que uma campanha, a sua campanha, ela receba tráfego de 1000 sites diferentes. Pode ser até mais de 1000. Você, obviamente, não vai ficar criando toda hora um link. Site igual a 1, site igual a 2, site igual a 3. E ficar ainda alterando isso aí manualmente a cada novo clique que a sua campanha recebe. Isso é impossível. Então vem a pergunta: como que plataformas como Exoclick, Traffic Stars, Proper Ads, Push House, Traffic Factory e muitas outras, como que elas conseguem identificar automaticamente de onde cada acesso veio? Como que elas fazem isso? A resposta está em algo chamado macro, ou dependendo da plataforma, pode ser chamado também token. E apesar desses nomes parecerem técnicos, meio esquisitos até, o conceito, pessoal, é extremamente simples. E hoje, nesse vídeo, você vai entender exatamente como eles funcionam. Vamos continuar exatamente de onde paramos no último vídeo. Imagine que eu queira rastrear o site responsável por cada clique. Se eu escrever site igual a 22, eu determinei manualmente que o valor é 22. É um valor fixo. Agora, imagina site igual, entre chaves, site ID. Aqui acontece algo completamente diferente. Eu não estou dizendo que o site é 22. Eu não estou atribuindo um valor fixo ao parâmetro. Eu estou deixando um espaço para a plataforma preencher. É como se eu dissesse para a plataforma: quando alguém clicar na minha URL, coloque aqui o ID real do site que gerou esse clique, esse acesso. E é justamente isso que um token ou uma macro faz. Você pode encontrar, além de macro ou token, diferentes nomes nas plataformas de tráfego. Além de token macro, você pode encontrar Dynamic Parameter, Variable, mas para o nosso objetivo, pense neles da mesma maneira. É um marcador que será substituído automaticamente pela plataforma de tráfego por uma informação real. Por exemplo, se eu coloco Site ID entre chaves, Site ID não é necessariamente o nome do site, é uma instrução. Ela está dizendo para a plataforma de tráfego: insira aqui o ID do site. Então, antes do clique, só para a gente trazer um exemplo real aqui, antes do clique, a gente tem site igual entre chave site ID. Depois do clique, a gente vai ter como resposta da plataforma de tráfego site igual 8472, por exemplo. Entendeu? Esse é o conceito. É simples, não é um bicho de sete cabeças. E eu vou te mostrar a melhor forma de você, uma forma ainda mais clara de você visualizar tudo isso aqui. Vamos pegar aquela URL nossa, aquela zionmedia.com/curso mídia adulta. Depois do ponto de interrogação, onde a gente começa a listar os parâmetros, vamos colocar site igual entre chave, site ID e o e-comercial criativo igual entre chave creative ID. Nesse momento, você ainda não sabe de onde virá o próximo clique. Você não tem essa informação de uma forma clara. Então, esses valores ficam em aberto. Quando um usuário vê o seu anúncio e clica, a plataforma sabe
qual site exibiu aquele anúncio e qual criativo foi clicado. Então ela substitui automaticamente os tokens pelos valores reais daquele acesso. E nossa URL se transforma em ziomedia.com/curso mídia adulta, site igual 8472, criativo igual 193. Por exemplo, o usuário ele segue normalmente para o destino dele, ele consegue acessar a sua landing page, o seu link de afiliado ali dentro, mas agora vem o detalhe. A URL passa a carregar aquelas informações específicas daquele acesso, daquele usuário. Ela sabe de onde ele veio, qual criativo ele clicou. É isso que torna o tracking escalável. Eu quero te dar um exemplo prático, real, para você entender isso aqui de uma forma mais simples ainda. Mas antes, vamos pegar essa URL, ziomedia.com/curso mídia adulta. Durante essa nossa série de vídeos sobre tracking, se você ainda não é aluno do curso mídia adulta, você pode se tornar aluno pagando quase 50% de desconto no acesso anual. De 800 e tanto por 499, você ainda pode dividir na Hotmart em 51, em 12 parcelas de 51 e 61. Olha, a gente está falando aqui de um valor irrisório. Então, essa é a oportunidade que você não pode perder. Mergulhe com a gente de cabeça no mercado do tráfego adulto. O curso está atualizado para a versão 2026. Você sabe que no segundo semestre a gente aumenta a quantidade de conteúdo no curso, porque está chegando a melhor época do ano, é o último trimestre, é a melhor época para a gente faturar. Então, embarca com a gente. Eu falei para você que ia dar um exemplo real disso aqui. Vem comigo. Imagina só uma linha de produção. 1000 caixas passam por determinada esteira. Todo dia. Você precisa colocar em cada caixa o número da caixa que produziu aquele item, o turno e o lote. Você pode ter alguém escrevendo isso aí manualmente, mas seria lento, caro e sujeito a erro. Então, existe uma máquina que imprime automaticamente uma etiqueta diferente para cada caixa, mostrando o número da máquina que produziu aquele item, o turno e o lote. Com tracking acontece algo muito parecido. O usuário clica, a plataforma consulta as informações daquele acesso, preenche automaticamente os espaços que você deixou e os tokens funcionam como os campos dessa etiqueta automática. É uma linha de produção. Só que é uma linha de produção automatizada. Você não está fazendo nada manual. E tem mais. Agora a gente vai entrar numa parte mais delicada. Dependendo da plataforma, a gente pode preencher automaticamente muitas informações, uma infinidade de informações. E eu trago aqui 2 exemplos para você. O exemplo da Push House e o exemplo que eu vou te mostrar daqui a pouco da Traffic Stars. Esta é a lista de macros que a Push House disponibiliza para os anunciantes. Primeira pergunta que pode vir na sua cabeça: eu sou obrigado a usar isso aqui? Não, você não é obrigado. Você pode simplesmente criar uma campanha divulgando só a sua URL, sem nenhum parâmetro, a plataforma vai aceitar aquilo ali da melhor forma possível. Claro que você não vai estar fazendo de uma forma profissional, porque depois a gente vai incorrer no erro que a gente viu lá no primeiro vídeo. Você não vai saber o que está funcionando, o que não está funcionando, porque a Push House ela não trabalha apenas com um único site. Tudo que você vê do lado esquerdo da sua imagem são macros. Você tem ali o Click ID, você tem o site, e do lado direito ela explica para você o que aquilo ali significa. Quando você coloca, por exemplo, o macro Camp, que é o terceiro de cima para baixo, o que ela vai dizer para você? Ela vai responder o anúncio, a sua campanha, o ID da sua campanha, do seu anúncio. Por exemplo, se você usa o macro City, entre chaves,
ela vai te responder, olha, esse clique veio dessa cidade. Se você usar OS, vai ser o sistema operacional. Browser, vai te responder o browser, o navegador, e assim por diante. A lista da Traffic Stars é essa. E veja, essa aqui não é a lista completa da Push House. Tem outros itens também. Tem outros macros e alguns são específicos de determinados formatos. Da mesma forma, aqui na Push House, não são só esses os macros que a gente tem, dentro da Traffic Stars. Não são só esses os macros que a gente tem dentro da Traffic Stars. Existem outros e alguns específicos para determinados formatos. Olha para você ver. Você tem ali Click ID, você tem Campaign. Lá dentro, na Push House, a gente tinha apenas Camp. Aqui, para Traffic Stars, se você quer rastrear a campanha, Camp não vai funcionar. Você precisa escrever Campaign ou Campaign ID. Creative ID, Device Type. E ali você vai vendo o ID do criativo, o tipo de dispositivo, se é desktop, mobile, tablet, enfim. Browser também. Você vê que browser aqui é o mesmo, né? É o mesmo macro que a gente tem lá dentro da Push House, a gente tem aqui dentro da Traffic Stars. Você vai ver coincidências, mas veja bem, não é tudo igual. E aqui a gente vale eu te lembrar do que a gente falou em vídeos anteriores, em especial no vídeo anterior. Você não precisa rastrear tudo, você não precisa criar um link e colocar todos esses macros aqui. Você tem que lembrar daquela pergunta: que informação vai me ajudar a tomar uma decisão? Se sim, essa informação vai me ajudar a tomar uma decisão, você precisa rastrear. Vou te dar um exemplo. Quando você está começando uma campanha de testes, por exemplo, vamos pegar o Brasil. Pode ser que num primeiro momento você não esteja muito interessado em qual operadora está gerando determinado tráfego para você. De repente, a sua prioridade pode ser verificar qual criativo está sendo mais clicado, o ângulo, qual browser, qual dispositivo, qual site está me trazendo um melhor resultado, ou pelo menos dados melhores. A gente tem que pensar da seguinte maneira: eu quero a informação sobre algo que vai me ajudar na minha tomada de decisão. Se não importa para mim, por que eu vou rastrear? Por que eu tenho interesse em, de repente, saber a linguagem do navegador? A não ser que a sua oferta ela dependa dessa informação para algum tipo de otimização ali dentro, não faz o menor sentido você coletar uma informação que não vai te ajudar em nada. Ela só vai te confundir. Agora presta atenção. Isso costuma gerar muita confusão. Observe isso aqui. Site igual site ID. Nós temos duas coisas diferentes aqui. Site, que é o nome do parâmetro, é o campo que vai receber a informação. Já entre chaves site underline ID é o macro ou token. É a instrução para minha plataforma de tráfego. Então a gente pode pensar que parâmetro é igual onde a informação será armazenada. Macro ou token, qual informação a plataforma de tráfego deverá colocar ali. Por exemplo, eu posso ter origem igual, entre chaves, site underline ID. Também poderia funcionar conceitualmente. Eu poderia chamar o parâmetro de origem início, mas pedir para a plataforma inserir ali o site ID. Não importa se eu estou usando site ou se eu estou usando origem, desde que você mantenha o macro correto intacto. O nome do lado esquerdo ele pode ser escolhido conforme a sua estrutura. Agora, o token do lado direito ele precisa ser reconhecido pela plataforma. E como que ele é reconhecido pela plataforma? Porque a plataforma ela te fornece dados, ela te fornece os macros para você conhecê-los antes de você criar a sua URL, o seu link.
Essa diferença, ela é importantíssima, porque agora a gente chega numa regra fundamental. Não existe um macro universal que você simplesmente copia para qualquer plataforma e vai funcionar. Duas plataformas, como eu disse agora há pouco da Push House e da Traffic Stars, elas podem fornecer a mesma informação, mas utilizar nomes diferentes. Olha aqui para você ver o macro. Se eu quero saber na Push House o idioma do browser, o browser language, na Push House eu uso, entre chaves, lang. Se eu for anunciar na Traffic Stars, olha lá para você ver do lado. Cadê? Deixa eu ver aqui. O lang, por coincidência, aqui não foi um bom exemplo, tá? Lang. Mas olha só. Na Push House, deixa eu pegar outro exemplo. Country. Ó, vai me responder o país. Isso na Push House. Já na Traffic Stars, você vai ver ali gel. Está do lado esquerdo o quinto nome, gel. Então veja, se de repente eu estou pegando uma campanha que de repente está sendo usada em outra plataforma de tráfego, copiar aquele link e colocar em outra plataforma de tráfego, não tem a menor dúvida, vai dar errado. Olha aqui para você ver Traffic Stars e Exoclick. Lá na Traffic Stars, se eu quero rastrear campanha, eu tenho o campaign, que vai me retornar o nome da campanha, o nome que você colocou para sua campanha, e eu tenho também o Campaign ID, igual eu tenho lá na Exoclick. Mas se eu quero rastrear, por exemplo, criativo dentro da Traffic Stars, eu vou usar o macro Creative Underline ID. Já na Exoclick, eu vou usar Variation ID. Não use os mesmos macros em todos os lugares. Vai dar errado. Vai dar errado. Muita atenção. Porque a lógica pode ser exatamente a mesma. Mas a escrita, ela pode mudar. E, na maioria das vezes, ela vai mudar. Não tenha dúvida disso. É como idiomas diferentes. A informação é: qual foi o site? Uma plataforma chama isso de uma coisa, e como você pode ver, a outra plataforma chama de outra. Por isso, você sempre precisa consultar a documentação da rede. Você não pode ignorar isso aí. Você precisa conhecer os macros da rede onde você está anunciando para você pegar esses tokens, esses macros corretos. Imagina que você viu um tutorial onde alguém colocou o seguinte: site igual site ID. Funcionou perfeitamente. Você vai lá, copia aquela URL e leva essa URL, como eu estava dizendo agora há pouco, para outra plataforma. E espera, né, que o resultado seja o mesmo. Só que aquela segunda plataforma, ela não reconhece, por exemplo, o site ID. A exemplo do que a gente viu aqui com a Traffic Stars. Se você quer o criativo na Traffic Stars, é Creative ID. Se você quer o criativo na Exoclick, é Variation ID. O que vai acontecer nesse caso? Começam os problemas. Você abre os seus dados para ver as respostas que a sua plataforma de tráfego está dando para você e você vê o site vazio, você vê a informação errada ou um texto que deveria ser substituído e não foi. A primeira coisa que você deve perguntar é: essa macro existe nessa plataforma? Não é porque as duas plataformas trabalham com Site ID que elas obrigatoriamente usam a mesma macro. Vamos juntar tudo isso. Vamos supor que a gente tenha a seguinte URL: zionmedia.com/curso mídia adulta. Agora a gente vai adicionar campanha igual campaign ID entre chave, depois site igual site ID entre chave e criativo igual creative ID também entre chave. A gente tem agora uma URL preparada para receber tráfego. Agora, quando alguém clica, a plataforma verifica as informações daquele acesso e nossa URL pode virar zionmedia.com
barra curso mídia adulta, campanha igual 381, site igual 22, criativo igual 33. E tudo isso acontece de forma automática, você não precisa fazer nada. A plataforma de tráfego vai substituir essas macros, esses tokens, de forma automática para você. E se no primeiro acesso você teve campanha igual a 381, site igual a 22, criativo igual a 33, no próximo acesso você pode ter campanha 381, site 97, criativo 18, sem você alterar absolutamente nada. Quando falamos em parâmetros que se preenchem sozinhos. Agora imagina milhares e milhares e milhares de cliques, cada um carregando informações de forma automática. Você começa a conseguir separar resultados por campanha, site, zona, criativo, dispositivo e tantas outras dimensões. E quando uma conversão acontece, nosso objetivo será conectar aquele resultado ao clique que trouxe essa informação. E é aqui que o tracking começa a ficar realmente poderoso, porque você começa a deixar de dizer essa campanha vende e começa a dizer essa campanha vende principalmente no site 22, utilizando o criativo 33. Percebe a diferença? Uma informação serve para observar, a outra serve para a gente otimizar. Mas entre todas essas informações, existe uma que merece uma atenção especial. Por quê? Saber campanha, site, zona, criativo, você já concorda comigo que é extremamente útil para qualquer operação. Mas ainda a gente está falando de grupos de cliques. Existe um identificador capaz de representar um clique individual, um único acesso. E esse identificador ele será fundamental quando precisamos dizer foi exatamente este clique que gerou a conversão. Esse elemento é o Click ID. Mas a gente ainda não vai entrar nisso profundamente, porque antes a gente precisa consolidar completamente a lógica dos IDs que a gente usa para identificar nossas origens de tráfego. Então, se você esquecer todos os nomes técnicos desse vídeo, lembre-se apenas disso aqui. Token ou macro é um marcador que a plataforma substitui automaticamente por uma informação real. Token ou macro é um marcador que a plataforma substitui automaticamente por uma informação real. Antes do clique, site igual site ID, entre chave. Depois do clique, site igual 22. Antes, criativo igual creative ID, entre chaves. Depois, criativo igual 33. Isso permite a gente rastrear milhares ou milhões de acessos sem a gente preencher cada informação manualmente. O princípio é simples. Você cria o espaço, a plataforma de tráfego, fornece o valor. Agora que você já entende URL, parâmetro, nome, valor, token e macro, a gente está preparado para começar a trabalhar com IDs que realmente permitem, dentro da nossa estrutura, identificar de onde nosso tráfego está vindo. Campanha ID, Creative ID, Zone ID, Site ID, Placement ID e outros identificadores que aparecem constantemente nas plataformas de tráfego que a gente trabalha. No próximo vídeo, a gente vai entender o que cada um desses IDs representa e por que eles não são a mesma coisa. E logo depois, a gente vai chegar ao Click ID, que será uma das peças mais importantes de toda essa série e de todo o sistema de traqueamento. Se você quer aprender tracking desde a base, como a gente está fazendo aqui, até postback, servidor por servidor e trackers profissionais, se inscreva no canal e acompanhe a sequência. Pega essa sequência desde o início. Você não precisa decorar todos os macros de todas as plataformas. Você precisa entender a lógica e saber onde encontrar a macro correta que vai te ajudar na sua otimização. Pega essa playlist desde o início, o link está na descrição do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.